Pré-candidato à presidência do São Paulo na eleição que ocorre no fim de 2020, Marco Aurélio Cunha concedeu entrevista ao programa Fora de Jogo do Esporte Interativo. Em uma conversa com o jornalista Alexandre Pretzel, Marco Aurélio comentou sobre a possível reforma no Morumbi. Você precisa atualizar os seus ativos, as suas dependências, a sua casa, a sua sala. É sempre importante desde que você tenha dinheiro. Aí vem a segunda questão, mas você pode fazer parceria, você pode pegar investidores. Tudo o que for positivo para o São Paulo e que não arrecate em aumento do valor da dívida, nós tentaremos, porque o São Paulo merece. Primeiro que o estádio do Morumbi é excelente. Eu fui no Camp Nou e vão fazer uma grande reforma. Eu vi todo o projeto de reforma com cobertura e tudo é bem legal, mas eles têm dinheiro, eu espero que faça isso mesmo, disse Cunha. Marco Aurélio ainda comentou sobre quais reformas ele faria se for presidente do São Paulo e ressaltou o tamanho do Morumbi e seu poder de capacitar um grande número de torcedores. Eu acho que o Morumbi precisa fazer os vestiários centrais ali para que fique uma coisa mais bonita. A aproximação do campo hoje é moda. O torcedor perto, o visual fica melhor, mas tem uma série de grandes dificuldades para fazer isso, não é possível. E também a cobertura do estádio com esses novos materiais, mas aí não é difícil de fazer para cobrir especialmente a arquibancada que sofre no sol e na chuva e merece mais atenção. Mas não é preciso fazer grandes coisas no Morumbi para ele ser o melhor estádio de maior capacitação pública dos estádios de São Paulo, onde colocamos 70 mil pessoas, onde as novas arenas coloca 35, finalizou. Acho que é o pior momento da história do nosso clube, dispara Jaime Franco, conselheiro do São Paulo, logo em sua primeira resposta na entrevista concedida ao jornalista Alexandre Pretzel. Durante a conversa, ele expôs detalhes sobre o processo de endividamento do São Paulo neste ano. O conselheiro relata que levantou dados desde o ano de 2011 para melhor compreender a crise financeira que aflige o time do Morumbi. Jaime conta que um relatório obtido pelo conselheiro do São Paulo aponta um prejuízo de 80 milhões apenas neste ano em relação ao projeto orçamentário apresentado no início de 2020. É bom comparar o endividamento líquido do São Paulo. No dia 31 de dezembro de 2018 era de 270 milhões. Ele terminou em 2019 com 503 milhões de endividamento líquido. Em março foi para 530 milhões. Em maio foi para 580 milhões, com um prejuízo acumulado de janeiro a maio de 2020 de 80 milhões, afirmou o conselheiro. Jaime ainda destaca que a pandemia do coronavírus agravou ainda mais a situação financeira do clube, já que as arrecadações despencaram sem a disputa de partidas. Em março de 2020, quando a pandemia ainda estava no início, o orçamento apontava um superdéficit de 13 milhões, só que terminou em março com 30 milhões de déficit, uma variação de 326%. Nós sabemos, enquanto existir a pandemia, quanto as despesas ocorrem, as receitas minimizam. O buraco seria infinitamente maior, como já se confirmou, pontuou. Por fim, Jaime comentou sobre a estratégia utilizada pelo presidente Leco para cobrir os buracos das dívidas, venda de jogadores revelados em Cotia. Apesar de ver lógica no pensamento, o conselheiro aponta outros problemas na gestão de São Paulo, utilizando a comparação entre Ituano e Real Madrid. Hoje o Leco está correto, só que ele esquece que o futebol tem 4 fontes de receitas principais: televisão, marketing, bilheteria e venda de atletas. O São Paulo de 2011 para cá se apequenou, diminuiu todas as fontes de receita, com exceção da venda de atletas. O São Paulo tem vendido jogadores para sustentar os equívocos e os déficits entre receitas e despesas. O importante conselheiro de São Paulo, que me permita não citar o nome, que é próximo ao presidente Leco, usou uma expressão incrível, com todo respeito a Ituano, que é um time querido. Ele afirma: o São Paulo arrecada igual a Ituano e gasta como Real Madrid. Finalizou. Desde o início desse século, o São Paulo tem aproveitado muitos jogadores revelados por Cotia na equipe principal. Alguns deles se tornaram peças importantes para o time e rapidamente conseguiram balançar as redes. A joia revelada pelo São Paulo mais jovem a ter marcado um gol pelo clube foi o zagueiro Breno. O defensor estreou pelo time principal do Morumbi
em abril de 2017 e poucos meses depois já era titular absoluto. Seu primeiro gol com a camisa do São Paulo aconteceu no dia 22 de julho naquele ano contra o Cruzeiro, no Mineirão pelo Brasileirão. Na ocasião, o jogador tinha 17 anos, 9 meses e 9 dias de idade. O sucesso de Breno foi tão grande que em menos de uma temporada como profissional ele foi negociado com o Bayern de Munique. Em 2014, o defensor teve uma segunda passagem pelo São Paulo, porém com menos brilho. Ao todo, o zagueiro disputou 49 jogos pelo São Paulo e com 3 gols marcados.